Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Entre o ano de 2000 a 2002, eu me envolvi com pessoas que não eram pessoas... Eu não costumo dizer na data de hoje que eram pessoas que não prestavam, eu não uso mais esse termo. Eu costumo dizer que são pessoas ainda que são usadas pelo inimigo. E nesse tempo, o pessoal foi detido, eu também fui junto com eles. Então, praticamente, quando você é detido em algum lugar, por qualquer motivo, você não se manda. Você vira um número num papel. Quem já foi detido alguma vez na vida sabe o que é isso. E as coisas foram indo, foram se passando, os anos foram se passando. As pessoas que estavam comigo foram saindo e eu não tinha recurso nem financeiro nenhum para custear um advogado para defender. Porque no Brasil é diferente de outros países. Você que tem que provar que você é inocente. Não eles provar que você é culpado. E cada coisa que acontecia, eu era transferido de um lugar para outro. Eu fui de Balneário Camboriú para Itajaí. De Itajaí eu fui para Florianópolis. De Florianópolis eu fui para os containers, que é um lugar terrível. É um lugar que talvez poucos gostariam de passar. E os irmãos evangélicos, as outras igrejas, as outras denominações, a igreja católica, o espiritismo sempre visitou esse lugar. Então eu quero que os irmãos não se ofendam quando eu colocar o meu ponto de vista. Lá dentro eu nunca quis aceitar Jesus, porque eu achei uma covardia muito grande da minha parte. Quando eu estava aqui fora, livre, podia ir e vir a hora que eu quisesse, e eu não recorrer a Deus. E lá dentro, na pior situação da minha vida, eu ia recorrer a Deus? Eu achei injusto, nunca quis. Sempre participava dos cultos, via pessoas sendo batizadas lá dentro na água, colocavam piscina, achava muito bonito aquilo lá. Mas eu não quis isso para a minha vida. E aí os anos foram se passando. Então eu quero que vocês entendam que eu aceitava aquilo ali na minha vida, em parte, acreditava naquilo ali. Mas eu nunca tive a plena esperança que aquilo ali era certo. Nunca. Entende? Quando alguém te impõe alguma coisa, você pode até... Não, eu vou aceitar isso aqui, mas não concordo. Eu não concordo em hipótese alguma que isso existe na minha vida, que eu nunca vou melhorar, que eu nunca vou subir no púlpito e nunca vou falar de Deus, que lá fora não tenho coragem, numa roda de amigo, de falar de Deus. Não, eu nunca aceitei isso lá dentro. Então sempre permaneci no presídio, mas nunca aceitei Jesus. Eu ia nos cultos da igreja católica, das irmãs que vinham. Por um determinado tempo eu fiquei na religião muçulmana, que é uma seita. E os anos foram se passando. Me transferiram mais uma vez, eu fui parar em Tijucas. Em Tijucas os anos correram mais longo. Se passaram 3, 4, 5. E eu nunca aceitei essa situação. Nunca concordei, não estava certo, nunca. As pessoas falavam, pô Flávio, isso aconteceu, mas eu nunca. Eu disse não, entende? Por isso que eu disse no começo que é injusto eu usar uma parte da Bíblia para relatar isso que aconteceu, porque o erro foi meu. O erro, eu que escolhi andar com as pessoas que não prestam. Foi eu, ninguém me colocou essa situação. E os anos foram se passando. Os anos eu nunca acreditei que aquela situação ia permanecer daquele jeito, sempre. As pessoas que tinham poder, que estavam na rua, eles entravam com recurso, um atrás do outro, ou seja, o processo ele nunca se findava, ele nunca chegava numa base de fim, nunca chegava. Já haviam se passado 8 anos e sempre, aonde eu estive, Deus me tirou e me colocava no lugar bom. Nesse lugar eu permaneci na cozinha. Eu era responsável por fazer 500 refeições, café da manhã, o almoço, a janta. Eu controlava todo o complexo inteiro, tudo eu controlava. Nas piores situações da minha vida, Deus me colocou no lugar bom. Até parece uma brincadeira. Pô, mas no deserto você vai estar num lugar bom? Eu sei. O pastor Claristone esses dias falou assim, é fácil para você que está empregado, tem o seu salário no final do mês, falar para quem está desempregado. Mas você tem que tirar proveitos das situações ruins que tem na sua vida. Eu terminei meus estudos lá dentro com louvor. Eu treinava muito a minha leitura, eu gosto muito de ler. Li vários livros, estudei um pouco de inglês, aprendi um pouco da língua árabe.
conheci um sheik que duvidou que eu falava árabe e veio me visitar lá dentro, entende? Então, você tem que tirar da sua vida proveito das situações ruins. E, embora aquela situação estavam, eu nunca aceitei aquilo ali. Eu concordei com aquela situação. Você pode concordar que você está desempregado. Você pode concordar que você está doente. Você pode concordar que às vezes algo da sua vida não está do jeito que você quer. Você não pode aceitar. Você aceitou, você perdeu. Você não pode aceitar. Concordar com algo é uma coisa. Aceitar é outra. Eu nunca aceitei. E sempre eu tive a única oportunidade em 500 pessoas. Eu ia uma vez por semana no centro da cidade, sozinho, e voltava. Muitos falavam, tu é trouxa, cara, vai embora. Eu disse, não. Quem foge é covarde. Certo? Eu escolhi a palavra de Deus para defender, certo? E vocês podiam ter me pensado, então o irmão resolveu lá aceitar Jesus? Não. Lá eu não aceitei Jesus também não. Embora Deus tenha me abençoado, de eu ter ficado pro lado de fora, mas estando recluso, eu também não aceitei Jesus, porque eu continuei achando que era covardia da minha parte. Eu tinha oportunidade, como muitos têm hoje, muitos que eu convido, e acham que aqui não é o lugar certo. E graças a Deus eu sou abençoado, porque eu tenho um homem de Deus que ele disse, aqui não é um lugar certo, ali do lado tem outro lugar certo, mas procure Deus, escolha Deus na sua vida. Então vamos voltar lá onde eu estava, em Tijucas. 8 anos e 8 meses já tinha se passado. Pelos meus cálculos eu tinha que ficar mais uns 9 anos. Eu nunca aceitei isso. Nunca aceitei. E a gente, nesse lugar, a gente é colocado para fazer tudo que é qualquer coisa. Quem não gosta de trabalhar e se engana, pensa que vai pro presídio e não vai trabalhar, vai se enganar. Porque lá você vai levantar cedo e vai dormir tarde. Eu levantava às 4 e pouco da manhã, 10 horas da noite, 10 e meia eu estava me recolhendo. Durante 365 dias por ano. Todos os dias. Porque eu era responsável pela cozinha e o pessoal tinha que comer. Eu limpava também a calçada pro lado de fora, as lajotas, tinha aquelas gramazinhas que nascem, né? Eu tentei ser esperto, até pedi pro diretor comprar veneno, mas ele não quis. Ele queria que nós limpasse mesmo, ele queria economizar o negócio lá. Mas tá bom. 8 anos e 8 meses já tinham se passado. Um belo dia apareceu um rapaz chamado Arley, procurando pelo Flávio. Eu queria conversar com o Flávio, aí eu disse... Sou eu mesmo, tá falando com ele, o que que era? Falei, Flávio, aconteceu uma situação lá, deu uma reviravolta, aí tem uma lei aí que acho que vai dar para fazer alguma coisa no teu processo lá. Eu falei, então vamos fazer. Mas eu não quero desacreditar você. Sabe quando você vai no médico, ele diz assim, eu tô olhando aqui, mas isso aqui tá dizendo que, pesquisei aqui, tá dizendo que isso aí é incurável. Eu sempre tive algo na minha cabeça que diz assim, né? O impossível é somente para Deus, para Ele provar que é Deus, meu irmão. Tá? O impossível é somente para Deus, para Ele provar para você que Ele é Deus. O possível vai ser aonde eu consigo fazer, somente isso. E os anos foram se passando. Deu 9 anos e ele estava naquele trâmite. 9 anos. Para mim estava normal. Também não tinha aceitado Jesus. Tive várias oportunidades. Não aceitei Jesus. Ele fez o pedido, então os trâmites que segue é promotor e juiz, ponto final. Às vezes um nega, o outro dá, às vezes o que é para negar dá e o que é para dar nega, é incrível essas coisas. O juiz resolveu aceitar o meu pedido, ele viu aquilo ali, ele resolveu aceitar. O juiz também resolveu aceitar, só que eu não ganhei a liberdade, de uma vez só. Eu ganhei algo que se diz que é uma coisa temporária. Você pode ir na sua casa durante 35 dias no ano, dividido em 7 dias cada vez. Eu ganhei isso aí. Permaneci nessa situação por mais 2 anos. Já tinha se passado 10 anos. Antes de completar os 10 anos, ele falou, Flávio, eu acho que agora vai dar para fazer um pedido, porque a justiça te dá essa liberdade, certo? É a liberdade que nós temos hoje em dia. Eu faço o que eu quero da minha vida. Pastor Oceano não me liga para me obrigar a nada, nunca me ligou, certo? Nunca me ligou, entende? E os anos foram se passando, 10 anos se findaram, e eu não aceitava aquela situação. Muitos, meu Deus do céu, muitos já diziam, meu Deus, Flávio, quanto tempo você tem? Não sei. E o processo continuava indo. O pessoal que tinha dinheiro recorria para Brasília, liminar uma em cima da outra. 10 anos.
se passaram. Meu irmão Daniel, ele ficou por alguns momentos dentro, trabalhando, foi entregar roupa e voltou, se entristeceu. Hoje, eu fico triste hoje. Eu fico triste. Mas quando eu vejo alguém falar assim, o fulano estava na fé, ele parou, não veio mais na igreja, trabalhava na obra, pregava, não veio mais. Eu fico triste. Porque se a gente cometer algum erro perante a justiça, a gente vai pagar, é claro. Né? Pode ser que às vezes passa batido uma situação ou outra na vida da gente. A pessoa só nega um imposto ali, uma coisinha ali, acha que está fazendo certo, mas uma hora ou outra não dá certo. Então, 10 anos já tinham se passado. Um belo dia chega um papel na secretaria, 10 anos e 1 mês. O diretor me chama, Flávio, dá para você vir na secretaria? Sim. Tá. Fui lá na secretaria, pô, Flávio, tem um papel aqui dizendo que eu tenho que te botar na rua, cara. Mas, eu não acredito nisso aqui, Flávio, me perdoe, eu sou um ser humano. Ele disse assim, eu sou um ser humano, eu não acredito. Você não leva mal, eu vou ter que ligar lá no fórum para falar com o juiz. Eu falei, senhor, fica à vontade. Mas uma coisa eu digo, se Deus quer alguma coisa, eu disse para ele assim, não tem problema nenhum. Ele ligou, pediu para falar com o juiz, demorou um tempo, não sei se o juiz estava em audiência ou não. Depois o juiz retornou para ele e falou assim, não, foi verdade, eu que mandei. Eu ganhei um alvará de soltura assinado pela Presidência da República que chama-se um perdão de pena. Quando eles veem que não dá mais para te segurar, é assinado pela Presidência da República. Chama-se um induto. Um induto no Brasil, ele é vinculado a condições. Ou seja, você não pode fazer mais nada. Senão você perde aquilo que foi lhe dado e você volta a pagar o que você estava devendo. Mas eu estava bem tranquilo, porque sempre trabalhei, graças a Deus. Quando eu saí, a vida aqui fora já é difícil para quem não tem nenhuma passagem, para quem tem passagem é mais difícil, porque os caras te julgam pelo que você fez, não pelo que você quer fazer. Eles não acreditam que você pode mudar, ele não acredita que um padeiro pode trazer a palavra de Deus e se esforçar aqui para que as pessoas entendam a palavra de Deus, entende? Para que uma pessoa que no seu cotidiano pode ser um açougueiro, pode estar varrendo a rua, mas que à noite ele tem o poder para te trazer a palavra de Deus, as pessoas não querem. Talvez se o terno do pregador seja melhor do que a pregação, a visualização seja melhor, as pessoas não querem. E a vida foi ficando difícil, eu estava para perder o meu apartamento, né? E as coisas foram ficando difíceis. A Ângela, na época, ela frequentava a Assembleia de Deus aqui e tinha uma tarde com Deus maravilhosa. Se eu não me engano, era quarta-feira, se não me falha a memória. E eu resolvi ir nessa tarde com Deus, certo? Eu resolvi ir nessa tarde com Deus. Aí vocês podem ter pensado, você aceitou Jesus ali? Não, eu não aceitei Jesus. Ainda não. Ali eu conheci o nome de Deus, porque eu não venho na Beth Shalom, pessoal, pelo pastor Luciano. Vocês podem ter pensado, meu Deus, agora o pastor Luciano vai entortar o bigode. Não, eu venho porque eu vejo Deus na vida dele. Porque a palavra que o pastor Luciano usou praticamente há 10 anos atrás, quando eu entrei no culto e eu sentei, foi essa: você que veio aqui nessa tarde, nessa igreja, que nós a recém trocamos e colocamos uma porta de vidro ali para me ver ou para escutar, você está enganado. Você tem que vir aqui buscar a Deus, porque o Flávio vai cometer erros, qualquer pessoa. Então eu tenho que estar centrado que Deus, ele não vai me decepcionar, e ponto final, entende? E aí essa igreja, como todas as igrejas, tem as campanhas. Eu fiz uma campanha porque uma pessoa me disse assim: Flávio, o que está acontecendo? Eu expliquei, está difícil, eu abro uma porta, começo a trabalhar honestamente, a pessoa vai, descobre e me manda embora. E assim vai, trabalhei no lugar, me mandava embora, trabalhava no lugar, me mandava embora. Aí arrumei trabalho no Big, estava trabalhando no supermercado Big. Comecei a campanha para mim ir embora do Brasil, porque alguém disse para mim: cara, vai embora do Brasil, vai embora. Vai embora para onde? Se eu não falo inglês, não falo nada, vai embora para onde? Aí a mulher falou assim: não, eu tenho uma irmã minha que ela manda as pessoas para trabalhar nos Estados Unidos. Eu disse: não, tudo bem, amém, então vamos lá. Aí eu comecei a campanha que é 7 quintas-feiras. Eu falei: fechou, 7 quintas-feiras está na mão. Minha campanha durou 1 ano e meio, mas eu também não aceitei Jesus. 1 ano e meio durou minha campanha. Eu ganhei minha bênção, Quando Jesus falou assim: a bênção é sua, 1 ano e meio, mas eu não aceitei Jesus. Quando eu saí do consulado em São Paulo, e eu queria ligar para o pastor Luciano, porque
porque eu estava fazendo campanha ali. Eu queria mostrar para ele, porque tinha 3 pastores indo comigo para tentar o visto, mas o visto deles foram negados. E o meu eu ganhei. Então eu cheguei mais que rápido, tirei a xerox da folha do meu visto e levei o pastor Oceano. Então, como eu sei que às vezes as pessoas veem as coisas e mudam, hoje em dia quando eu mostro minha carteira de identidade americana, as pessoas vislumbram com isso. Eu fui embora para os Estados Unidos. Os primeiros 2 anos foi muito difícil, eu trabalhava das 7 da manhã à meia-noite e 40, mais ou menos isso aí. Eu dormia 4 horas, eu trabalhava todos os dias lá, porque quando você chega e você não fala a língua, os piores trabalhos é o seu. Então eu comecei a estudar, nas minhas horas vagas eu anotava, e Deus foi me abençoando. E a primeira coisa que eu procurei lá nos Estados Unidos foi uma igreja para me congregar. E eu não procurei igreja por tamanho, porque como eu já disse para vocês, o tamanho não determina onde Deus está, porque Deus é o dono da terra. Ele não escolhe o tamanho da igreja. Se fosse por tamanho, a gente ia congregar na igreja de Roma, que é uma igreja antiga, na Itália. Não é o tamanho e não é as paredes. Deus tem que habitar na minha vida, Ele tem que habitar na sua vida, na sua vida. Ele tem que estar na sua vida, senão não adianta. Quando eu sair do meu lugar e apertar a mão do irmão Adriese, ele tem que estar na nossa vida, porque senão eu nem vou sair do meu lugar. Não vai adiantar, não é assim. Eu tenho que pegar gosto pelas pessoas que estão na casa de Deus, que eu estou sabendo que elas estão vindo por algo que está mais perto de Deus. Eu procurei uma igreja para congregar lá nos Estados Unidos, ficava perto de Kenner, ficava mais ou menos a 40 minutos de onde eu morava. Dos 45 brasileiros que foram para lá, o único que comprou o carro fui eu. Nessa igreja, eu também não aceitei Jesus. Não fui porque a gente é enganado, se você quer ser enganado. Você só é enganado hoje em dia na palavra de Deus se você quiser ser enganado. O pessoal da igreja começou a fazer algumas coisas que estava dizendo, eu não concordava com aquilo ali. Então, se você não concorda com algo, você vai para a liderança e conversa, se você tiver argumento para provar que a liderança está errada, mas eu nunca fui de fazer isso. Tinha uma pessoa que chamava Afonso. Esse Afonso era de uma outra igreja chamada Emanuel, né? Se não me falha a memória, Deus é conosco. É isso, pastor? Emanuel. Esse cara me ligava todos os dias. Todos os dias. E não tinha WhatsApp naquela época. Então às vezes eu vejo as pessoas no telefone o dia inteiro, não mandam uma mensagem para alguém: ô irmão, tu não foi na igreja hoje, o que está acontecendo? Precisa que eu passe aí, uma ajuda? O dia inteiro, onde eu vou, eu vejo as pessoas no WhatsApp. Se eu estiver mentindo, por favor, pode me corrigir, porque está tranquilo. A maioria das pessoas está no WhatsApp. O que eu mais vejo. Aí as coisas foram assim. Eu mudei de igreja e esse Afonso, a questão de eu mudar é que esse cara me ligava todo dia, não passava um dia que ele me... Ô meu irmão, como é que você está hoje? Tudo bem? Hã? Ô presbítero do irmão Daniel, ó, cara, uma bênção hoje lá, não quer ir, cara? Eu passo aí para te pegar. Não, eu tenho carro, Afonso. Não, mas você quer que eu vou ir? Todo dia, entende? Imagine se nós, hoje, tomássemos uma decisão de falar, não, eu vou escolher o fulano e vou incomodar esse cara. Ou ele vai lá porque eu incomodo ele, ou ele vai trocar de aparelho celular e a hora que eu descobrir o número eu vou continuar ligando para ele. Eu fui lá conhecer essa igreja Emanuel. A igreja Emanuel quase é o sistema nosso. É as canções, logo da canção vem a leitura, quase. Só não tem oração. E hoje eu vejo a importância da oração, irmãos. Hoje eu vejo. Nessa igreja, um belo dia, todos os cultos dessa igreja, todos os cultos, o pastor falava, aquele que não aceitou Jesus, aquele que, me aceitar diante os homens, eu também vou lá falar com o Pai também, e aquela, sempre, todo culto, ele falava aquilo lá, eu escutava aquilo lá, irmãos, e se tinha um banquinho que eu gostava de sentar, é aquele último banquinho lá, eu até olhava assim, se não dava para sentar, último, eu não sentia prazer em apertar a mão de ninguém, eu me sentia envergonhado. Eu falo isso porque se você sente isso, eu também senti. Eu não gostava de apertar. Eu ficava aquele negócio, meu Deus, além de vir aqui tem que estar apertando a mão de todo mundo. E isso foi mudando na minha vida. Um belo dia que ele fez esse clamor para mim, quando eu abri os meus olhos, eu estava na frente do altar, com meus braços abertos.
Lá eu aceitei Jesus. Eu estava ganhando bem, eu tinha carro zero, eu tinha uma CBR 1000 RR do ano na minha garagem. Lá eu aceitei Jesus. Porque eu achei digno do Flávio aceitar Jesus. Por livre e espontânea vontade, igual você casa. Mas depois vai ficar difícil a coisa, né? Então assim, livre e espontânea vontade. Eu aceitei Jesus. Lá. Entende? Eu vim embora. Para 10 pessoas que eu conto, as pessoas dizem, tu é louco? Tu trocou teu salário de $5.000 para ganhar o que tu ganha aqui no Brasil? Mas é pela minha família. Porque a família é um projeto de Deus, a vida do homem. Cada um dos senhores que tem a sua família, que não está na igreja hoje, vocês têm a obrigação de dobrar o seu joelho aqui e clamar por eles, para que não seja perante Deus. E ele diz, fulano, cadê o ciclano? Eu não tive que clamar por ele. Ah, mas eu não tinha tempo, senhor, eu estava trabalhando. Não, você estava trabalhando, mas tinha vários cultos na semana. Você podia escolher qual deles você ia. E esse visto, para encerrar, irmãos, foi o visto que, agora eu posso dizer para ti, Deus concedeu para mim ir embora, para que lá fora, numa situação confortável, eu aceitasse Jesus. Lá fora. Lá fora, eu aceitei a Jesus, depois de tudo que eu passei. Então espero que os senhores não passem nem um pouco do que eu passei. Mas a mensagem que eu quero concluir para vocês é, mesmo que eu não tivesse saído solto, eu escolho Deus. Mesmo se você não seja curado, escolhe Deus, porque você não vai viver para sempre na terra. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus, que Deus abençoe essa vida.